Bom, então é isso. É o livro A Dimensão Trágica do Desejo, de Simone Pedelson. Eu me deparei com esse livro por acaso. Ele estava exposto numa vitrine de um sebo, né? Eu passei, assim, me interessei pelo título, aí comecei a dar uma olhadinha, falei, vou levar. Quanto é? Aí era R$100 o livro. Eu falei, R$100 isso aqui? Eu falei, não, porque está esgotado, entendeu? Aí eu falei, não quero. Aí saí lá na rua, cheguei na esquina, falei, não, eu quero, né? Aí voltei e acabei comprando por R$90. O livro, assim, sem saber o que era, sem saber da autora, né? Mas no fim, assim, se mostrou um livro com umas questões assim... Continua no estante virtual bastante interessantes. Parece que continua por R$90. Só uma mensagem atualizada aqui. Esgotadíssima por essa editora Revinter aí, que eu não sei nem se existe mais, né? Então, Chico, se você puder mudar. É verdade, podia arrasar na sua coleção. Eu achei alguma coisa aqui da Simone Pedelson. Eu procurei uma foto dela para colocar, mas haviam fotos que eu não sabia se eram dela. Coisas estranhas, ambíguas, né? De pessoas diferentes. Aí... engraçado, tem esse efeito às vezes você procura ver misturado, né? Pessoas ligadas a ela. E uma que parecia realmente ser dela, assim, ela estava numa banca de mestrado, de doutorado, meio com a cabeça baixa, assim, enfim. Coisa desse tipo. É a dimensão trágica. Mas acho que estou com o meu mesmo. Então, quem é a Simone Pedelson? Graduada em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 87. Mestre em Teoria Psicanalítica pela pelo UFRJ, né? Aqui é o UERJ, né? É o UFRJ, é isso. Eu mesmo não tinha reparado. Depois ela fez doutorado na França e também pós-doutorado na França, né? E é professora adjunta da UFRJ. Hoje? Hoje. Eu vou entrar no Lattes dela, essa é a informação do Lattes dela. Tá. Então, o livro da Dimensão Trágica do Desejo. O livro é dividido em introdução e conclusão, né? E basicamente em 3 partes, né? Essas partes se chamam o desejo para o sujeito absoluto, o desejo de Antígona e em busca do objeto perdido. Vamos ver o que são essas partes então. Bom, antes de mais nada, uma introdução que ela faz no livro, né? E aqui ela vai pegar uma diferença, uma questão que o Lacan trabalha, que é a diferença entre conceitos gregos lá, né? Eros e ananke, que seria a diferença entre desejo e necessidade, tá certo? Ela cita na página 5 do livro um trecho do Seminário 20 do Lacan, que é esse trecho que eu reproduzo aqui, né, na qual o Lacan fala o seguinte: o amor, será que é fazer um só? Eros, será que ele é tensão para o um? Há muito tempo que só se fala disso, o um. É a ideia que tem lá da mitologia do Eros, né? Que você tem partes que são... É do Aristóteles isso, né? Que você tem partes que são Platão. Complementares. Você tem um princípio feminino, um princípio masculino, que um dia foram um ser uno, unificado, né? E que esse ser unificado acabou se dividindo e que, digamos assim, a tensão que move o mundo seria da reunificação, né? Da religação desses seres que são incompletos no mundo, né? Então, será que é isso, né? Pergunta o Lacan, né? E basicamente o que se tenta nesse livro, né? Seria constituir uma autonomia do Eros em relação a Ananke, ou seja, uma autonomia do desejo em relação à necessidade, ou seja, em afirmar que o desejo não surge e nem insiste devido ao fracasso da necessidade, né? Ou seja, que o desejo não é uma espécie de negativo, uma espécie de falta que
falta de algo presente a qual se vai atrás, ou seja, que ele seria uma espécie de necessidade incompleta. Tá certo? O desejo seria uma espécie de fator que parasita a necessidade, né? A necessidade vem antes. É isso que o livro tenta desconstruir, tá certo? É isso, vamos dizer, acho que o Lacan, anteriormente ao livro, a inspiração do livro é o Lacan, tenta desconstruir, separando essas duas dimensões, né? Então, o desejo não vem ocupar o lugar para ele reservado pela necessidade, não vem ocupar um espaço que a necessidade lhe oferece, já que fracassou, né? Como se a necessidade fosse, digamos assim, a essência, né? Uma espécie de busca do humano que sempre vai atrás das suas necessidades, e quando ela fracassa, aí sim você tem o desejo, né? Eu fico, quando eu leio esses trechos aqui, eu fico pensando naquelas coisas assim de uma sociologia ou de uma psicologia mais aplicada, né? São aquelas piramidezinhas, tem aquela tabelinha do Maslow, né? Que fala assim, olha, você tem primeiro necessidade disso, né? Daí você tem, depois que isso está preenchido, você tem necessidade daquilo. A administração adora esse negócio do Maslow. Isso. Né? O pessoal da administração adora esse negócio do Maslow. Isso. A hierarquia das necessidades, né? Primeiro tem a fome, depois tem a biológica, segurança, biológica, a administração, né? de autoestima, não sei o quê. O Lacan tem uma frasinha muito legal que diz o seguinte: desejo é prazer de boca. É aquela coisa de, né, não é que você está com fome. Ou seja, não é a fome, né? Não é a fome. O que está se desconstruindo aqui é o desejo como uma espécie de fome não satisfeita. Isso. Aí vem o desejo. Né? Necessidade de comer não satisfeita. E o desejo não é isso, entendeu? Isso seria a ananke, né? O desejo é da ordem do Eros, né? Por oposição à leitura do desejo como efeito da impossibilidade da satisfação da necessidade, Lacan nos mostra o desejo como causa. O desejo não está no fim da necessidade. O desejo está a montante da ação, digamos assim, a montante né, da iniciativa, né? Então ele não está lá no final de uma causa primeira, né? Existir no desejo, né? Todo mundo sabe o que é a montante? É coisa de engenharia isso, né? Alguém não sabe o que é a montante? Eu. É coisa de engenharia, né? É porque quando você tem o rio, você faz uma barragem no rio. Tudo bem. Olha lá, tudo bem? Então tem a montante é onde fica o reservatório, né? Onde vai acumulando a água na barragem. E a jusante é depois da barragem. Isso. Eu poderia dizer que... De onde vem esse seu conhecimento? Eu poderia dizer que o desejo está a barlavento. Nossa! E não a sotavento. Isso! Você está aí? Não pode ficar. Certo. Então, tirar a ideia de que o desejo é uma espécie, né, como eu estava falando assim, de elemento parasitário ali da necessidade, né? Algo que o humano traz assim como se fosse algo paralelo, algo que ele carrega consigo, mas ele é a própria verdade do sujeito, ele é o centro do sujeito. Não está ali no último quadradinho. Mesmo, não, Chico? Aqui nós já entramos no primeiro capítulo do livro, né? Na introdução ela explicou lá o que ela pretendia. E aqui ela vai começar a fazer uma discussão sobre como que a psicanálise tradicionalmente lidou com o desejo, né? Então ela vai dizer que um dos pressupostos fundamentais da teoria psicanalítica é que o objeto absoluto falta. E, portanto, o ser é ontologicamente marcado por um vazio. Nós somos sujeito a partir de algo que nos falta, né? A partir basicamente da castração, né? E
ela vai, já nesse momento aqui, né, chamar atenção para uma diferença que vai ser importante durante o restante do livro, né, que ela vai dizer o seguinte: não vamos confundir, no entanto, falta com vazio. Tá certo? A falta pressupõe uma perda, é, portanto, um termo negativo. E o vazio é uma simples inexistência, é, portanto, um termo positivo, né? Basicamente, o que ela vai tentar fazer ao longo do livro é derivar dessa diferença aqui que ela coloca, né, uma espécie de desejo que não vai falar falta, mas um desejo que vai se reencontrar no vazio, que vai apontar para o vazio, né? Isso seria assim uma espécie do atravessar a fantasia que está proposto aqui no livro, né? É a partir daquilo que me foi tirado para uma espécie de compreensão de que o vazio é constitutivo, né? O vazio é central, que o vazio digamos, por engraçado que seja falar dessa maneira, é uma positividade ali no meio do sujeito, né? E não algo que lhe foi extraído. Se eu não me engano, eu li esse livrinho faz uns anos, mas se eu não me engano ela chega a discutir em algum momento que ela fala que a forma como foi o desejo, o conceito de desejo de Spinoza foi abordado por Deleuze e Guattari, não é tão diferente do Lacan assim como se pensa. Se eu me lembro bem. Em algum momento ela fala isso. Não estou lembrando direito do Spinoza. Pode ser. Mas ela cita, porque... É que autores que a gente está menos familiarizado, a gente tende a passar mais batido, né? Uhum. Como é um caso mas em algum momento ela fala que esses conceitos, apesar dessa toda essa polêmica e desse combate, eles não são tão distintos assim. Ela vai desenvolver isso em algum lugar. Uma coisa que ela vai tentar fazer, que ela vai o tempo todo assim, quase um pouco, pelo menos no começo do livro, se desculpando um pouco por fazer, mas aí ela pega o Zizek, é engraçado que esse livro é antigo, né? E ela pega o Zizek ainda não traduzido, ainda lá do comecinho, né? E ela vai tentar, assim, junto com o Zizek, compatibilizar o Lacan com o Hegel, né? Porque ela demora um pouco também para falar, olha pessoal, eu vou tentar, olha, não se assustem, entendeu? Mas veja, o Zizek aqui me apoia nisso, entendeu? E o Nietzsche, aí vai, né? Bicho, ela usa coisa pra caramba, né? Esse livrinho aqui é fininho, mas se cair na piscina, assim, ele afunda de uma vez, assim. Bom, ela tira... bom, aqui ela faz essa distinção, né? Mas essas duas decorrências estão mais tiradas dessa primeira fala aqui. Quer dizer que o fundamento da teoria psicanalítica é que o objeto absoluto falta, né? E disso se tiram duas decorrências. A primeira decorrência é que o desejo é movimento em direção ao objeto absoluto perdido. E a segunda decorrência é que o desejo só se sustenta porque na busca do objeto absoluto, o ser desejante vai se deparar apenas com objetos parciais. Quer dizer, você tem uma espécie de montagem, né, uma espécie de dispositivo do sujeito, qual ele vai atrás de um objeto que não há. E o que ele vai encontrar ao longo desse caminho é uma espécie de sequência, de série de objetos parciais que vão ser colocados, justapostos, que vão ser, vamos dizer, que vão tentar fazer às vezes fazer o papel desse objeto perdido, né? Então são duas decorrências, né, que ela considera assim que pode passar. Ela considera que trazem alguns problemas bastante sérios para a psicanálise, né? Para ela, um desses problemas sérios é que ela pode transformar a psicanálise numa metafísica. Enquanto a psicanálise tenta se
afastar e ser, vamos dizer assim, uma espécie de anti-filosofia, né? O próprio Lacan falava, né, da psicanálise como uma anti-filosofia. Quando você tem na explicação do desejo, que é uma explicação fundamental para a psicanálise, algo que é a maneira, que é um vazio, né? Algo que não é da ordem do mundo, digamos assim, mas que só pode ser explicado por aquilo que a gente não vê, pelo aquilo que está além da minha experiência. Quando você faz isso, você está voltando, digamos assim, para os braços da metafísica, né? Mas, desculpa, Vini, vazio ou a falta? Vazio mesmo? Não é a falta? Porque o vazio é a indeterminação. É aquilo que não está determinado. A falta já é um determinante. Você tem falta de alguma coisa. Mas a discussão dela não é que não somos constituídos da falta, mas sim do vazio? Enfim, não sei, teria que consultar diga. Eu acho que a gente não é constituído nem pela falta nem pelo vazio. Eu acho, não é constituição. Então, mas assim, somos seres imperfeitos porque falta algo. Né? Aí ela fala, não é. Você não falou em tem o vazio. Não, é imperfeito. Não falou em perfeição, não tem isso. Mas eu acho que nessa linha da psicanálise, acho que a falta ela é constitutiva. Isso, mas não mas é que porque ela é, porque também ela é imaginária, né? Essa ideia que um dia, porque a falta pressupõe que você perdeu algo. Mas essa ideia de que você perdeu algo, ela é imaginária, porque você nunca foi completo. Nesse sentido que eu acho que ela é constitutiva e tem uma certa anterioridade lógica, né? Só operacional. Então é porque você pensa que um dia foi completo, que você pode achar que algo falta e buscar nós tendemos a ler o vazio como falta. Isso. É um pouco isso, mas né? o vazio, porque o vazio, eu lembro falta de alguma coisa, mas não é. uma imagem que era interessante eu acho que o Lacan usava, ou algum comentador do Lacan, que o vazio é igual quando você vai moldar um vaso de barro, uma peça de cerâmica, você constrói o vazio, porque dentro do vaso ele é vazio. Então. Do Gasling. Ela fala isso só no final. Ela vai lá no jarro, lá no final do livro. A falta, ela é isso que você acha que estava lá, mas não está mais. Na verdade, a completude, o vazio não. Você olha para trás e acha que havia um momento completo. Não havia. Mas não havia. Uma coisa que eu tenho que dizer sobre esse livro também é que ele não é assim, digamos, ele não é absolutamente técnico, se posso dizer. Ela traz mais coisa do que talvez coubesse nessas 80 páginas, entendeu? Então tem umas coisas assim que você embarca um pouco, assim, entendeu? A coisa fica um pouco assim, se você pegar algumas coisas de uma precisão muito absoluta, por exemplo, um autor que se usa aqui, outro que se usa lá, entendeu? E de repente você pegar assim, mas esses autores conversam perfeitamente, se encaixam dessa maneira que eu talvez não também, entendeu? Vai um pouco, volta, é uma forma de relatar, de escrever, entendeu? Então, um pouco isso, mas eu diria que se a gente está dizendo que a ideia da psicanálise digamos, de alguma maneira se afastar da metafísica, nada ajuda a gente entender que em vez da falta a gente tem um vazio, né? Pelo contrário. A gente está dizendo que não há falta, mas há vazio, mais dentro da psicanálise, mais dentro da metafísica a gente se encontra, né? Isso seria, digamos, um dos problemas acarretados por essa ideia psicanalítica do desejo, tá certo? O segundo problema que ela relata é um problema um pouco chato, assim, né? Que o ser humano acaba sendo uma espécie de consciência infeliz que ela pega lá do Hegel mesmo, né? Que vai tendo assim, uma espécie de série de fracassos no seu desejo, né? E essa série é infinita e você acaba se deparando com uma espécie de melancolia sem saída, né? E será que é para isso que a psicanálise deve apontar, entendeu? Dizer assim, nós temos um desejo que não pode ser realizado, portanto, isso é uma
né? Devemos ser tristes por isso, né? E uma outra ideia também que se deve evitar, né, é a construção da psicanálise como uma espécie de ética da renúncia, né? Uma espécie de altar onde nós vamos sacrificar o nosso desejo, digamos assim, né? Olha, deseje menos, né? O seu problema é que você tem um desejo que não pode ser jamais atingido, então o seu desejo é que lhe move em direção a essa consciência infeliz, né? Nós vamos ao analista, afinal de contas, para fazer uma espécie de faxina de monge, assim, né? Para nos tornar um pouco seres mais anódinos, assim, menos desejantes, né? Diminuir o teto. Isso. Então, tudo isso somado... Teto da expectativa, né? Segundo a Perelson, né? Tudo isso somado, nós não temos coisas muito boas aqui para a psicanálise, né? Nós temos uma espécie de metafísica da consciência infeliz que pede uma renúncia, né? Ou seja, uma coisa assim bem... Mas tem muitas críticas ao Lacan por aí, assim. Tem muitas críticas ao Lacan nessa direção mesmo. Acho que até o Eagleton tem uma crítica que ele faz ao Lacan um pouco nesse sentido, que é uma teoria triste. Eu acho que ela tenta, nesse livrinho aqui, um pouco lidar com isso, né? Assim, e vai colocando, vamos dizer assim, quase fazendo uma torção da teoria mais pro final do livro lá, né? Para tentar chegar numa situação um pouco mais alegre, né? Um pouco mais satisfatória, um pouco mais erotizada, né? Para a psicanálise, né? Então, aí ela vai citar aqui Deleuze e o Zizek, que por nós são bastante conhecidos, e um outro que para mim era desconhecido, que é o Clément Rosset, que ela fala bastante dele no livro, né? Um filósofo francês contemporâneo, né? E diz que, principalmente esses três que ela vai citando ao longo do livro, vão tentar construir um novo lugar para o desejo na psicanálise, por diferentes caminhos, né? O Zizek, que a gente tem mais familiaridade, daí eu trouxe ele aqui mais à discussão, né? Ela vai dizer que a saída de Zizek para essa situação aqui desagradável da psicanálise, né, é colocar o Hegel junto com Lacan, né, que em tese seriam contraditórios, né? Deve-se experienciar que encontro e perda, pleno e parcial, não se negam mutuamente, e sim que um é apenas o outro, lado do outro, o outro visto a partir de uma nova perspectiva. Então ela está tentando colocar aqui esses temas da dialética hegeliana, né? O que ela basicamente está falando é que a incompatibilidade do Hegel com a teoria do Lacan é porque a tendência da dialética do Hegel seria levar a uma ideia de um espírito absoluto, né? Que é transparente, que é claro a si mesmo, né? Que você tem uma espécie de império final da razão, onde não há ponto obscuro. E para o Lacan, pelo contrário, né? O que você tem no centro do sujeito, no centro da vida psíquica, é um lugar exatamente obscuro, onde há uma negação, uma falha, que é o objeto A, né? E o que a Perelson vai dizer, a partir do Zizek, é que foi uma leitura que o Lacan fez do Hegel, influenciada pelos caras da época dele, pelos hegelianos da época, principalmente aquele Kojève, né? Kojève, que vamos dizer assim, fizeram um Hegel meio positivista, né? Um Hegel mais racionalista, um Hegel que na verdade é apenas uma das leituras possíveis do Hegel, e que seria possível resgatar um Hegel que fosse mais compatível com Lacan a partir da ideia da negatividade.
Aqui eu pego 2 páginas dela aqui, algumas citações, né? Página 21 e 22, né? No que ela fala o seguinte. Assim, chegamos à surpreendente conclusão de que o objeto do desejo, o objeto absoluto, nada mais é do que o próprio desejo. O desejo, em sua radicalidade, enquanto puro desejo, não é nada mais e, sobretudo, nada menos do que aqui seria o puro desejo de durar, do que o desejo de desejar. O que ela está fazendo, o que ela está falando aqui a partir do Hegel, né, é uma ideia da dialética de que, vamos dizer assim, você tem no processo dialético não uma superação simples da premissa que veio antes, mas você tem na síntese dialética uma espécie de soma ou de inclusão das premissas que vieram anteriormente. E traduzindo isso para a questão do desejo, seria que, na verdade, ao você dizer que o desejo é um desejo de desejar, você está falando do desejo como um processo. Tá certo? Então você não tem lá uma espécie de final do desejo, que seria uma outra coisa fora do desejo, onde aquilo vai desaguar. Metáforas aquáticas hoje novamente, né? Fluviais, onde aquilo vai desaguar, né? Você tem a própria navegação ao longo de todo o percurso do rio, como a própria vivência do desejo, né? Não tem final do desejo, é mais ou menos isso, tá certo? A obra que eles pegam nesse momento é a ideia da filosofia do espírito. Filologia do espírito. E o que eles vão pegar praticamente é o debate sobre a dialética do senhor e do escravo. É uma parte que tem que... onde ele vai se preocupar em determinar o que seria uma teoria do reconhecimento. Ele quem? O Hegel. Uhum. Então ele define... É bem tranquilo, assim, né? Ele diz que, na realidade, cada individualidade ela tem que ter uma consciência de si para si, ou seja, ela tem que ter uma existência, uma reflexão, no caso. Uma consciência de si, eu tenho uma existência. E uma consciência para si, eu tenho uma capacidade de refletir, no caso. Só que, para isso, esse indivíduo ele tem que se relacionar com o outro. Uma exterioridade a ele. E que esse outro também tem que ter consciência de si para si. Ou seja, que ele tem uma existência e que ele tem uma reflexão. Quando eu me relaciono com ele, eu tento jogar um decalque meu nele. Se ele aceita, ele se nega. Porque ele aceitou o meu decalque. Eu tentei impregnar nele uma imagem minha, um desejo meu, e ele, ao aceitar, ele se nega. Ao se negar, eu me reconheço de forma negada. Então, é esse momento. Que seria a ideia do senhor e do escravo. O senhor ele tem consciência de si para si como livre, mas ele precisa de um outro que é o escravo, que não tem essa liberdade. Então ele se reconhece como não livre. E se o outro é livre, então eu tenho consciência de si para si como livre, me relaciono com o outro que não sou eu tento colar meu decalque nele, ele não aceita e me nega, aí eu me reconheço de forma diferente. Então, no fundo, o que eles tentavam abordar nesse momento era como é que se dá esse processo do reconhecimento. É quase que negar uma ideia de essência ou de individualidade, ou do outro como etéreo, mas sim que essa relação ela é constituinte desses momentos. Que o Lacan vai e se apropria disso como uma relação do desejo. Quando eu me relaciono com o outro, eu tento impregnar no outro o meu objeto de desejo mesmo. Se ele me nega, esse desejo vem negado para mim. Então, como é que eu vou constituindo isso? Se você pega um pouco da criança, quando a criança diz não, né? Ou seja, até o momento que ela concorda, está tudo bem. Mas quando ela diz não, aí gera um problema, porque
a minha maquinação de desejar nela, ou de convencê-la, assediá-la, ela diz, não rola. Então eu volto de forma... Esse reconhecimento nega ou frustra o meu desejo. Né? E aí eu acho que essa é uma das leituras que eles vão buscar muito em torno da questão do Hegel nesse momento, que seria isso. Essa parte mais do espírito absoluto, nessa obra, eu acho que ela é diferente. E que é nessa obra que eles vão buscar essa aproximação. Quando eles vão buscar o Hegel, eles vão buscar na fenomenologia. Como é que se constitui esse reconhecimento entre duas alteridades, ou entre dois eus? Né? Como é que se dá esse processo? Mas especificamente aqui no livro, nessa parte aqui, a Peirce não está se referindo a essa enfim, não, essa parte do senhor. O Lacan se aproxima muito dessa leitura da fenomenologia do espírito. Então, tem mais uma leiturinha aqui. No entanto, seu desejo, em última instância, deseja desejar, deseja sustentar-se enquanto desejo, é apenas desejando objetos, ligando sobre objetos que se dá o retorno a ele próprio, que é possível sua permanência. Aqui é uma tentativa de dizer assim, olha, eu tenho uma espécie de o tempo todo a gente está falando isso, né? No centro do sujeito tem o desejo, digamos assim, né? Ali tem uma espécie de coisa impulsionadora que é o desejo que vem antes da necessidade, que está descolado da necessidade. Mas está descolado de tudo, como é que se dá isso, uma espécie de relação com o mundo, né? Ela vai dizer, não, tem uns objetos mundanos, digamos assim, que eles vão ali o tempo todo estar dialogando com a existência desse desejo absoluto, tá certo? E que vão estar parcialmente recobrindo ali de sentidos esse desejo que ele é antes de mais nada, ele é absoluto. Mas você tem lá objetos que são parciais, objetos que vão entrando ali na sua frente e que você vai lhes atribuindo, né, o condão de tamponar, mesmo que momentaneamente ali, né, o meu desejo, embora isso nunca se realize de forma plena, né? Então você vai andando pelo mundo e tentando enfiar objetos dentro do seu desejo para ver se ele para, né? Mas ele não para, porque ele está ali assim, antes de mais nada, né? Ele está ali como uma espécie de fundamento do sujeito. E aí ela vai citar o seminário 7 do Lacan, né? Dizendo, não é simplesmente que o sujeito esteja de maneira estática na falta, no erro, é que de maneira movente em seu discurso ele é essencialmente situado na dimensão do se enganar, né? É um pouco, talvez, como se a gente fosse pensar um ponto de equilíbrio ao caminhar, né? O caminhar humano, o caminhar bípede, né? O caminhar em duas pernas, ele pressupõe um desequilíbrio do seu ponto de gravidade, né? Você joga o seu ponto de gravidade para frente, depois você move a sua perna e ali você tem um novo apoio, né? Então, eu acho que seria uma comparação possível com esse caminhar do desejo, né? Ele está sempre, digamos assim, se antecipando a nosso próprio colocar de perna, que vai tentar dar o equilíbrio para ele depois, né? Ele vai um pouco adiante assim no vácuo, né? Essa tentativa de mover-se em desequilíbrio, a gente para se mover se coloca em desequilíbrio, né? Aqui eu pego um outro trechinho dela da página de 23, que ela vai dizer o seguinte: assim podemos afirmar que o encontro com o objeto, a realização do desejo ou a experiência do objeto em sua dimensão absoluta é a própria inversão dialética do objeto obstrutor da falta, o objeto parcial, em objeto positivador do vazio, ou objeto absoluto. É a própria negação determinada do objeto. Trata-se, portanto, de uma mudança de perspectiva do próprio objeto e não uma mudança do objeto. O que eu entendo da seguinte forma, se é que dá para entender assim,
me ajuda com isso. De certa forma, ver de outra maneira o desejo, ou se a gente pode dizer da seguinte maneira, atravessar a fantasia e, vamos dizer assim, para uma compreensão do desejo, que não seja essa compreensão melancólica, significa entender que o objeto que está que eu estou tentando colocar ali como tamponamento, né, é um objeto que é obstrutor da falta. Ele será sempre um objeto parcial. Ele nunca vai dar conta, digamos assim, de coligir todas as cadeias significantes, lá, todas as minhas possibilidades num objeto só. Ele será sempre parcial, né? E eu tenho que me dar conta que eu tenho lá no centro um vazio, né? Que esse sim é o objeto absoluto, né? Trata-se, portanto, de uma mudança de perspectiva no próprio objeto e não de uma mudança do objeto. Quer dizer, não adianta eu tentar substituir o objeto, mas aquele objeto que eu estou colocando ali como central do meu desejo, eu tenho que entendê-lo de uma outra maneira. Entender que ele está simplesmente tentando tamponar um vazio que não deixar ele existir e não tentando achar uma espécie de outra rolha para o meu vazio. Né? É isso mais ou menos que eu entendo dessa... O objeto obstrutor da falta eu acho que seria no imaginário, né? É assim que eu entendo, né? Só que você não pode saber que é imaginário, senão não funciona. Exatamente. Porque se você fala, bom, nenhum... Porque aí você se torna, sei lá, não sei, um mistério, não sei como que é. Mas se você sempre assumir, não, nem... talvez é histérica, nenhum objeto basta, eu preciso outro, você sai desse equilíbrio suposto que essa cadeia dos objetos A dá para você. A gente não pode todo dia acordar pensando que esse objeto é provisório, que ele falta, que nenhum vai bastar, senão pode entrar outros objetos nisso. A engrenagem, ela é engenhosa, né? Porque você é constituído no vazio, mas que ele é lido como uma falta que pode ser preenchida por objetos, porque um dia houve um objeto que preencheu, mas nenhum objeto vai preencher, porque esse objeto que preencheu nunca existiu. Mas é isso que move, quer dizer, nesse sentido o desejo move o sujeito, porque senão a gente morreria, né? Mas ela está tentando, mas eu acho que a Pérez está tentando nos matar, entendeu? É isso, ela está tentando assim, que a gente rompa essa engrenagem, entendeu? Mas acho que na perspectiva da psicanálise, dessa psicanálise do Freud e do Lacan, não dá. Porque senão você sai desse ponto do imaginário, né? Não, o que ela está dizendo é que ela está pensando o objeto não como esse objeto obstrutor da falta. Isso daí seria o funcionamento imaginário. Ela está tentando pensar isso como objeto positivador do vazio. Ela está pondo em outro lugar, né? Isso que eu estou entendendo. Mas o que eu estou dizendo é que eu acho que esse o mesmo, eu acho que é o mesmo. Eu acho que esse que positiva a falta, que obstrui a falta, ele que de algum modo reinstaura o vazio. Então, mas teoricamente é que ela está fazendo deslocamento teórico, né, para entender, né? Não é que ela está negando o imaginário, eu acho que não é isso. Mas eu acho que ela quer não negar o imaginário, mas eu acho que ela quer assim, digamos, o objetivo aqui dela é tirar isso do campo melancólico, né? Porque a descrição disso funciona dessa maneira e eu acho que como você disse, assim, a engrenagem é engenhosa, entendeu? Ela está tentando, de certa forma, falar assim, olha, como ver de uma outra maneira essa engrenagem, né? Como escapar dessa engenhosidade. Porque essa engenhosidade, ela é triste, de certa forma. A gente fica melancólico. Ela acha que não. Então, não, isso que eu penso. É isso. Na verdade, quando você falou assim, o contrário seria, por isso que eu brinquei, assim, o contrário seria, senão a gente morreria. Eu acho que a Pérez quer nos matar nesse sentido. É engraçado, então, porque acho que por ser engenhoso, que você todo dia acorda e faz... Eu sempre penso, os psicanalistas gostam da metáfora do amor, né? Quando você se apaixona, é claro, isso não dura para sempre, é uma pena, mas quando você se apaixona, tudo isso está completo. Depois, nos momentos seguintes, não. Aquela pessoa maravilhosa, não, mas eu sei lá, essa pessoa
ela usa camisa xadrez, eu não gosto, pode ser qualquer coisa, né, que aconteça numa certa desconstrução ou num certo, né, daí, até nisso, no final do amor e um novo amor, né, pensando nessa ideia que continua, que não é, ela só se torna melancólica se você não continua buscando o objeto. Isso eu não entendi, na verdade, bem, essa relação com a melancolia. Não, isso é dela, ela fala isso? Ela fala? Que essa busca é melancólica, né? Que a não, busca da coisa melancólica, ela fala que, como ela usa pouco o termo melancolia, acho que tem uma vez no livro o termo melancolia. Mas ela usa aquela coisa sendo de uma espécie, como é que eu tinha colocado? Eu acho que é uma negócio leitura, do Hegel lá, né? Eu acho que é uma leitura que se faz do Lacan, do Eagleton é isso, de dizer que é uma teoria triste, que está sempre ao redor da falta, que está sempre, entende? É um pouco essa visão. Isso está no Lacan? Eu acho que é possível ler ele assim. É uma leitura, mas pode... Eu acho que ela está se pondo contra isso, eu estou entendendo isso. Ela está se pondo contra isso, ela está tentando, digamos, tirar o Lacan desse lugar, entendeu? Do lugar da Agora, porque eu não sei, enfim, porque o Lacan não é só isso, né, enfim. Não sei, porque deve ser uma coisa local aí, da época que ela fez esse texto de briga com alguém, de ter uma concreto, discussão, não sei. Pode ser. Por que ela está escrevendo dessa maneira? Agora eu não sei, ela não recupera essa porquê dessa luta dela. Não. Mas eu entendi. Que pode ser uma resposta a um certo tipo de leitura também. Que eu acho que sim. Não é do próprio Deleuze? O próprio Deleuze faz um pouco essa crítica, né? Assim, um pouco... Na medida que ele é anti-hegeliano, ele está contra justamente essa coisa da negatividade. Né? Porque o Deleuze ele não pensa mais em sujeito, né? Então, lá no Lógica do Sentido, ele diz que quando ele diz a doxa, ela pressupõe criar o consenso, e o consenso ele é mediado pelo bom senso e os seres comuns, e que inevitavelmente gera uma identidade, uma consciência e um sujeito. Como ele está pensando pelo paradoxo, ele está negando a ideia de consciência, a ideia de sujeito, a ideia de identidade. Ele é anti-hegeliano, né? Ele passa por outro tipo de, né, Spinoza, ele vem por outra série de autores, né? Porque não tem para ele, isso ainda estaria no campo da doxa. Aí depois eu fui me aprofundar mais sobre isso, que tem uma diferença entre doxa e endoxa. A doxa seria a ideia da opinião, mas a endoxa seria uma opinião majoritariamente com certo crédito, como se fosse quase um preconceito normativo da vida. E aí ele diz, não dá para pensar a vida por isso. Então ele vai pensar pelo paradoxo, né? Que é suspender essa certeza. Né? Mas digamos assim, em linhas gerais, para esses autores a visão hegeliana ela é ancorada no negativo. E é preciso sair disso. Um pouco, o embate é um pouco isso. Então eles vão pegar outra filiação, assim, completamente diferente. É o Leibniz, é o Spinoza, é o Nietzsche. Quando ele volta lá na consciência, ele sai com uma afirmação, eu tenho consciência, o outro é uma negação minha. Isso. Aí eu me reconheço como não ele, não outro. Aí ele vira uma negação da negação. O problema é que as pessoas absolutizam esse terceiro momento. Isso, e por Hegel não, ele diz, volta a ser uma outra afirmação, que no movimento de novo vai encontrar outras negações, que ele vai se reconhecer e negá-la, e ele vai negar-se de novo. Por isso, mas é negação da negação, não é essa negação no sentido do negativo, é uma negação daquilo que eu saí do primeiro momento. Mas o segundo momento é o do negativo, é o trabalho do negativo. Não. Sim. Quando eu me relaciono com o outro... O segundo é a negatividade. Não, mas ele é negativo porque ele não sou eu. Ele é um outro, ele não pode ser eu. Não, mas... Não, ele é o não outro, é o outro. Não, ele só constitui-se como o outro a partir do momento que eu nego. Não, porque, por exemplo, o que é um amigo? Quando eu me relaciono com esse outro, ele diz, ele é eu mesmo. Por isso que eu sou amigo de você, que sou uma pessoa legal, que eu olho para você e digo, você é muito parecida comigo. Sou eu mesmo. Então, isso não é uma negação. Você torna somente uma extensão do meu ego. Agora, quando eu digo, eu não gosto de você. O negativo não é negação. Eu estou falando outra coisa. Eu estou falando que há uma leitura hegeliana que o Deleuze está contra isso. Sim. Eu acho que o que ela está tentando,
vamos dizer, defender o Lacan desse tipo de teorias que botam ele como uma teoria teísta, uma teoria ligada à negatividade, entendeu? Mais nesse sentido. É o que ela está tentando ir é contra essas três coisas. Eu acho que agora contra quem que ela está brigando, eu não sei. Eu acho que o que ela está tentando fazer é o seguinte: tirar a psicanálise de uma espécie de, como se fosse uma espécie de nota de pé de página da metafísica. Isso. Segundo, tirar a ideia de que o ser humano da psicanálise é essa consciência infeliz cujo desejo não cessa e que não pode nunca ser realizado. E terceiro, tirar a psicanálise dessa ética da renúncia, de que eu tenho que abandonar ou negar o meu desejo para tentar fazer o melhor que eu posso na vida, entendeu? Inclusive tem uma puta discussão entre os lacanianos do que é o fim de análise. E para alguns cai numa espécie de cinismo. O fim de análise é uma espécie de cinismo, é você deparar com o vazio humano e você renunciar um pouco a essa dimensão de plenitude. Então acaba tendo um pouco essa dentro dos lacanianos mesmo, essa discussão. Talvez ela se coloque então numa leitura mais a positividade, digamos, não nesse sentido, porque a psicanálise tem as duas coisas. A saída dela no final vai ser assim: menos Schopenhauer, mais Nietzsche. Tá. Vamos sair, a última frase do livro é essa, não? No fundo, esse é um spoiler do livro, não? O spoiler nós vamos sair de uma ideia melancólica, de uma ideia pessimista schopenhaueriana, e vamos pensar como que é possível, a partir do trágico, você constituir uma psicanálise que seja mais altiva, talvez, mais propositiva, menos mais essa ideia de alegre, renúncia, mais legal, mais colorida. Esse Clément Rousseau, ele trabalha com o trágico do Nietzsche. Ele tem um livro chamado A Lógica do Pior. Se você encarar a sua vida pela lógica do pior, se você ainda consegue não se agarrar numa fantasia, se você encarar a vida pela esse livro mesmo, A Lógica do Pior. A Lógica do Pior. Ele fala assim: se você tentar encarar pela tragédia do Nietzsche a vida como o pior possível, quem não se agarra numa fantasia, assim. A ideia é que quase ninguém consegue passar por isso. Em um nível você se agarra a uma fantasia para não pirar. Eu acho que essa discussão é um pouco isso. Só o Zizek aí não é positivo, é negativista, né? Desses três autores, né? Não, Deleuze constrói totalmente. Mas o Zizek não, né? O Zizek ainda é hegeliano, né? Então é um Hegel esquisito, né? O Zizek é um Hegel. Ele faz uma leitura. Ele tem liberdade poética. Podemos ir mais um pouco? Essa passou, né? Já, né? Já. É um Hegel que leu Lacan, né? O Zizek, né? Essa coisa da metafísica lá no ponto anterior, eu vi alguns debates que eles dizem o seguinte, que eles não querem pensar a psicanálise como categoria, que a filosofia se propõe a ser o exercício de um pensamento categórico, no caso, ou seja, conceitual. E ele diz, não, ela tem que se dar pela dinâmica da análise, né, do processo. Então não dá de antemão, porque se fizesse isso é como se tornasse um kantiano. Ó. Eu estabeleço os conceitos do mundo e vou lá e encaixo no mundo. Então não dá para a psicanálise entrar nessa. Eu acho que é isso. Bom, aqui é o capítulo 2, é isso? Bom, não sei. É o segundo capítulo que a gente está falando aqui, que é o Desejo de Antígona. Quem dá um pau legal nesse negócio de ficar citando Antígona direto é aquele Stavrakakis, né? Ele, assim, tem um capítulo bem interessante no livro dele contra Antígona, né? E, bom, aqui ela vai analisar o seminário de Lacan dedicado à ética, né? E que ele define como a dimensão real do desejo como aquele que não se vincula a interesse ou bem algum, aquele que, por desconhecer qualquer limite, impõe-se como condição absoluta. É que é interessante, né, que ela está pegando aqui, através do Lacan, uma adaptação, uma inversão estranha que o Lacan faz, que é com a ética do Kant, né? A ética do Kant é, assim, é a ética que não, digamos assim, que está totalmente livre do desejo, digamos assim.
E a ética do Lacan é uma ética do desejo totalmente isolado de suas causas e consequências, né? Que é o desejo da Antígona, né? Então, se a ética do Kant está baseada numa razão, que é uma razão que fica quase independente das suas circunstâncias, o desejo do Lacan é um desejo cuja ética também é independente das suas circunstâncias. Então esse é o desejo, aquele que por desconhecer qualquer limite impõe-se como condição absoluta. O sujeito é levado a se comportar de um modo essencialmente significante, repetindo indefinidamente alguma coisa que ele é, propriamente falando, mortal. Isso aqui é uma citação que ela pega do Lacan. Esse é o desejo em sua dimensão trágica, né? O desejo que não olha, digamos, à sua volta. Aqui é uma citação do livro, na página 35. Antígona combina em seu desejo duas propriedades supostamente contraditórias. Isto é, o fato dele ser, ao mesmo tempo, totalmente assujeitado ao outro e absolutamente singular. Ele é uma imposição e, ao mesmo tempo, uma vontade. E nada mais seria, senão a marca do desejo de Antígona, dessas duas propriedades, às quais Lacan se refere com a mesma intensidade, que faria dele um desejo radical, né? Os corretores ortográficos fazem coisas estranhas, né? Um desejo racial é uma coisa assim que tem que ser corrigida, né? Um desejo radical, um desejo trágico, né? Que tornaria, dotaria, o que significa isso? Dotaria, Antígona de todas as características, dotaria Antígona de todas as características já citadas na introdução, brilho, coragem e solidão, e que a lançaria para o extremo, para esta zona limite situada entre a vida e a morte. Aqui tem essa contradição, né? Essa coisa estranha, quer dizer o seguinte: Antígona tinha que enterrar o irmão dela, certo? Este enterrar o irmão não é assim um desejo que ela tirou da cabeça dela, certo? Esse é um desejo que vem da tradição cultural do lugar onde ela foi criada, portanto é um desejo do outro. Mas ao mesmo tempo, é radicalmente um desejo dela. É isso que ele está dizendo. É ao mesmo tempo, e sem mediação entre essas coisas, um desejo que é inteiramente do outro e que é inteiramente dela. Isso torna esse desejo radical, trágico. A torna uma espécie de heroína do desejo trágico. Certo? Vocês lembram da historinha da Antígona? Tem que lá os momentos em que o coro fala com a Antígona, entendeu? E que na verdade o que acontece? A Antígona já passou muito do razoável. A Antígona já passou muito daquilo que a lei... A lei da cidade. Ela está enfrentando o Creonte, né? E assim, no caso, é o indivíduo. É porque o irmão dela ia ficar sem enterro, né? Sem terra, sem lugar. Então, e chega uma hora assim que soluções mais ou menos intermediárias são propostas, né? Porque eu lembro que tem uma coisa assim, não, né, deixa um pouco aqui, deixa um pouco lá, mas ela vai até, digamos, o final trágico mesmo. Isso, isso. E esse final trágico já não é uma simples atribuição. O tempo todo essa discussão. Ela tem um desejo radical, né, de ir até o fim nesse sentido, né? Ela não é uma simples, ela não está simplesmente submissa ao desejo do outro, né? Isso é um lado da coisa. Escolher a Antígona como exemplo. Ela reinventa o desejo do outro numa vontade radical dela, entendeu? Aquilo que ela lê como desejo do outro, ela traduz numa potência, numa força que já não é mais o desejo do outro, que é uma espécie de coincidência num outro extremo que passa a ser o desejo dela, né? A Butler vai retomar esse negócio, inclusive, para dizer por que não escolheram a Antígona no lugar do complexo de Édipo, mas isso é uma outra história também. na leitura, já pelo feminismo. O Zizek fala uma coisa interessante também, ele criticando assim, a coisa do
caminho do meio, da coisa assim, da falta de radicalidade das coisas, né? Ele, com aquele jeito meio galhofeiro, né? Ele fala assim, imagina um nazista discutindo com um outro cara humanista lá na Alemanha dos anos 30, entendeu? Aí o nazista tá falando assim que tem que matar todos os judeus, mandar todos pro forno, entendeu? E tem um humanista dizendo, não, os judeus são cidadãos como outros quaisquer, plenos de direito, que devem gozar das mesmas prerrogativas que qualquer outro. Aí chega um cara do meio termo e fala, olha, fazer o seguinte, queima, dá uma tostada, entendeu? Depois você devolve ele ali para uma situação, entendeu? Então, quer dizer, essa coisa que você não chega a lugar nenhum, entendeu? Você o meio, ao contrário do que o senso comum coloca, né? Ele muitas vezes não é razão, não é solução, né? Que, digamos assim, o que você tem? A Antígona é o contrário disso, né? A Antígona vai na última consequência. A razão dela não está na razoabilidade, né? A razão dela está numa posição extrema. Quando ela chega nessa posição extrema, ela está ao mesmo tempo extremamente condizente com o desejo da lei e extremamente condizente com o desejo dela mesma. Sei lá se eu concordo com isso, mas é o que está colocado, né? Então, mais uma? Aí a Simone Peterson vai fazer um capítulozinho dentro desse capítulo do Desejo de Antígona, citando aqui bastante o Clément Rosset, né, nascido em 34, dizendo que o desejo trágico é vinculado a três coisas: ao inconciliável, à repetição e ao irresponsável. Vamos tentar estudar junto isso aqui, porque também é pesadinho, eu tive dificuldades. Acho que, não, eu ia falar que pulou, mas é isso mesmo. O que seria esse inconciliável, né? Inconciliável, repetição e? É o... irresponsável. O desejo inconciliável é o momento em que o Coro fala algo para Antígona do tipo: pô, bicho, mas assim, o que você está querendo, entendeu? Já fizemos algo que lhe foi, né? Cedemos, entendeu? Finalmente, você ganhou, tá certo? Vai ter lá um enterro meia boca pro seu irmão, tem um negócio desse tipo. É o que tá tendo por hora. E ela continua negando, tá certo? Porque tem essa situação do inconciliável, né? Um pouco na brincadeira que eu falei do Zizek aqui agora, entendeu? É inconciliável a posição nazista com a posição humanista, tá certo? Tem algo ali que você não tem a possibilidade de lidar com a materialidade das coisas ali diante do desejo trágico, né? Então, o que é esse inconciliável, né? Isso, entanto, não deve ser confundido com um instinto de tristeza, né? É dizer assim, olha, o desejo da Antígona não pode ser atendido, portanto a Antígona será melancólica, será triste. Não, ela continuará sendo trágica e não triste, não melancólica, né? Isso não deve ser confundido com um instinto de tristeza, mas como uma interdição em nós de toda a covardia, toda a fraqueza, toda a fuga diante dos dados trágicos e insuperáveis da existência. Certo? Então, a Antígona nutre-se de... Seu desejo responde, digamos assim, à coragem, né? E não à negação. Né? Ela não está diante daquilo que lhe é barrado, daquilo que ela quer expulsar. Pelo contrário, ela é possuída por uma paixão, né? Ela é possuída por um pathos, né? Um desejo ativo. Repetição. Aqui espero a ajuda dos deleuzianos. Ela dirá, ou melhor dizendo, né, o Clément, né, dirá que, além disso,
o desejo tem a ver com repetição. E a repetição é trágica e não deve ser confundida com a reprodução. A repetição operante ou repetição diferencial, que significa retorno de um elemento diferencial, a partir de uma intenção do mesmo, né? A repetição não é a mesma coisa que fazer sempre o mesmo. É fazer algo que seja diferenciado porque advém de uma maneira diferente de uma segunda vez. Outra série, né? Outra série. É porque na realidade para ele nunca tem a reprodução, não existe. Ela seria a ideia da série, né? Quando a série seria uma concessão de dizer que na realidade seria tudo só acontecimento, mas aí essa série seria um conjunto de acontecimentos que dá para juntar, né? E ter uma repetição nesse sentido, não é uma série. Mas não. Agora o cálculo diferencial é muito interessante, porque quando ele vai pegar lá do Leibniz, porque o cartesianismo vai para a ideia do claro e do escuro, né? Ou seja, o iluminismo, buscar a luz, tá? E o Leibniz não, ele vai pensar um cálculo diferencial do quanto que eu tenho do claro com o escuro. Ou seja, então na realidade, por exemplo, um cinza ele não é 50%, ou 50 tons de cinza, né? Ele tem uma tonalidade, então ele tem um quanto de branco com um quanto de escuro. Então no cálculo diferencial eu nunca vejo algo como essencialmente algo assim, branco. Não, isso é a ausência de alguma coisa ou um complemento de alguma coisa. Sempre vai ser uma relação diferencial. Que aí ele pega do Leibniz essa ideia. Quando ele analisa os pintores, né? Ele vai falar que o Vermeer está mais nesse paradigma do cálculo diferencial, né? Porque ele vai observar, mas nesse verde aqui, como eu posso escurecer esse quadro sem usar a cor preta? O quanto de verde eu posso... Na política mesmo, agora a gente tem 39 partidos e a gente polariza todo o tempo. PT, PSDB, ou seja, a gente não consegue dar uma tonalidade do que é o PMN, o que é o PDT. Ou seja, dentro dessa lógica do cálculo diferencial, ele tem um quanto de PT, ele tem um quanto de PSDB, ou seja, um PMN, um quanto de PMDB. Porque na realidade, assim, tanto o jornal, a comunicação, tudo a gente polariza, né? Então vai para um oposto. E aí vocês não conseguem fazer essa variação. Saber o que é, por exemplo, o que é um PDT. Né? Dentro do PDT aí você tem setores que extremamente golpistas, outros não. A histórica disso não pode ser. Então o cálculo diferencial seria estabelecer essas relações de um quanto em comparação com o outro. Seria essa ideia. E é interessante essa questão da reprodução, ele também é uma negação do marxismo francês, principalmente do Althusser. O Althusser vai trabalhar lá a divisão entre superestrutura e infraestrutura, que a superestrutura seria o lugar da reprodução da infraestrutura, e aí ele diz, olha, tá fora. Então também tem um debate político com o marxismo francês, de negação. Bom, ele está trazendo essa discussão aqui para a psicanálise, né? Quando ele está falando de repetição, ele está falando de pulsão. A pulsão é o lugar do acaso, é o que se repete. Assim, a pulsão é a primeira afirmação, que através da segunda afirmação se repete como diferença. O que faz com que a pulsão se constitua como repetição diferencial e não como repetição do mesmo, é o desejo, que articula o múltiplo que é desarticulado. Então, o que nós temos assim... O desejo organiza as séries nas quais a pulsão vai se repetir de cada vez de uma maneira diferente. Isso. Que a pulsão vai deixar de ser... Que vai chegar que vai deixar de ser repetição... que vai deixar de ser reprodução e vai passar a ser repetição.
O desejo molda a pulsão de reprodução e repetição. Organiza a cena. É isso. E constitui um quase sentido. Nunca vai ser um sentido completo, né? O problema é que a pulsão, vamos dizer assim, sem o desejo, ela é neurótica totalmente, né? Ela fica assim, batendo na mesma tecla, né? Ela fica batendo no mesmo lugar, né? O desejo faz com que a pulsão, digamos, bata em tons diferentes, né? Até formar uma série, né? Sem isso ela fica, vamos dizer, surgindo sempre pela primeira vez, né? É a repetição do mesmo, né? É a repetição do mesmo, porque ela tá de novo pela primeira vez, né? Aí não é repetição, né? Porque repetição é verdade, aí é reprodução. Mas isso para ele joga, mas ele não resolve. O Deleuze lá no Lógica do Sentido. Aí por isso que ele vai buscar os estoicos lá. Tá entendendo? Para estruturar um pouco. Assim. Mas aí é o Clément, ele está pegando... O Clément é um deleuziano, é isso? Olha, o Clément... Ele é nietzschiano. Né? Parece. Não sei. Mas ela só vai atravessar ele para depois chegar num outro lugar. O que ela está fazendo é essas três coisinhas do Clément aqui, entendeu? Tá. E agora finalmente o irresponsável, né? Tá. Se há liberdade no domínio dos valores é porque esses nunca se colocam como sujeito como opções equivalentes. Nunca se escolhe entre dois valores. Escolhe-se a partir de um valor e não o valor. No mundo essencialmente humano, no mundo humano por excelência, não há liberdade ou responsabilidade. Mas, por outro lado, há uma única e fundamental liberdade ou responsabilidade, aquela de assumir como homem, isto é, de afirmar incondicionalmente esta irresponsabilidade e esta falta de liberdade. Ou seja, voltar-se, eu acho que a ideia aqui é que a única liberdade, ou vamos chamar de liberdade para não misturar, mas a única possibilidade humana digna do nome é você se voltar contra os saberes e poderes que lhe dão a liberdade, digamos assim. Entendeu? Que eles dizem que você pode escolher entre sim e não, entre determinada série ou outra série, né? Que você... I would not prefer to, né? Eu preferiria não. Isso seria propriamente humano. Você se dá conta de que liberdade e responsabilidade, na verdade, são exercícios de poder que já estão, de certa forma, instaurados ali, né? Eu entendi dessa maneira essa passagem. É um consenso, né? Hã? É um consenso, um contrato. É. O Nietzsche até fala, diz assim, o mundo moderno pressupõe que existe uma equivalência no contrato. Né? Ele diz que isso é só um pressuposto, que nunca vai ter essa equivalência, essa igualdade. Sempre vai ter agenciamentos de poderes. Né? O Piaget tem isso bem claramente lá, ele fala se você tem algo que pode ser respondido como um sim ou não, já tem uma violência simbólica colocada ali. Então, vamos dizer, a irresponsabilidade é você se voltar contra a responsabilidade da escolha, sendo que a responsabilidade da escolha já é uma certa submissão a esse poder ali do mundo semanticamente normal. Né? A irresponsabilidade é a tal da capacidade de agência da Butler, no fundo, quer dizer, a capacidade de subverter, né? É verdade. O Chico lembrou do Butler aqui, né? Bartleby. Escrevente. Eu preferiria não. É a capacidade de chutar o pau da barraca, né? Isso seria uma irresponsabilidade, né? Não ficar ali dentro da barraca tentando arrumar as coisas, né? É o gataria aí, né? Eles constroem e chutam tudo. Bom, é esquizo lá, não é? Esquizonado. Aqui a gente está indo já para mais um capítulo, que é Em Busca do Objeto Perdido. E aqui ela vai usar o tempo perdido do Proust. Aí entender, ter uma compreensão não nostálgica sobre a busca do objeto a partir de Proust. Né? Lembrando que ela está lá tentando tirar a psicanálise daquele banzo, né?
daquela tristeza e fazer algo assim, né, mais legal, ela vai falar, olha, por que a gente não faz assim? Porque o objeto perdido não é um pouco como o tempo perdido do Proust, né? Que lá o Marcel, do Proust, começa descrevendo lá a primeira memória dele, ele começa descrevendo, dizendo que é uma poderosa alegria na memória, né? Então, assim, ao invés de ser uma memória de algo perdido, de algo melancólico, algo que não pode ser recuperado, algo que está para além do meu alcance, algo que o meu desejo não toca, né? É o olhar para o passado do Proust como uma poderosa alegria. Legal, né? Então, o que acontece, né? Qual que é o princípio lá do livro que ela quer resgatar, né? O princípio do tempo perdido para a gente pensar o objeto perdido. Não se trata de tentar recuperar uma realidade irrecuperável, no caso no tempo, ou do objeto, né? Mas sim de conferir a posteriori realidade a algo, de recuperar uma realidade que nunca se teve. Então, há, de certa forma, imaginação criadora sobre o olhar do passado. Há, de certa forma, uma posição, né, poética, né, no sentido da poiesis, que você está colocando algo em andamento, está colocando algo no mundo cada vez que você lê no passado. E há uma alegria na poética, né? Há uma alegria em se colocar algo novo, imaginativo, etc. E não uma espécie de tristeza melancólica, cinzenta, que tem a ver com a perda, né? Mais uma vez, usando o tema da aula de hoje, a água brotando na fonte ali, né? Ela trata o termo como melancolia mesmo? Ela usa uma ou duas vezes ao longo do livro. Eu poderia ter anotado no livro, não anotei, entendeu? Mas ela não usa muito esse termo. Essa discussão que, se você pegar o Benjamin, né, ele vai identificando, no entanto ele chama a doença do mosteiro, né, que era quase que um banzo lá, né? E aí eles vão trabalhando na experiência e pobreza, não mais dentro dessa ideia da melancolia, mas do tédio, da pobreza da experiência, da vivência, né? Da vida sem risco. Então eles abandonam essa referência sobre melancolia e vão trabalhar no outro. Deveria tomar um chazinho. Também. Quando eu li esse livro talvez um ano atrás, eu não estava, vamos dizer, relacionando com o do Freud, então eu não notei, mas eu posso dizer para você assim que não é a tônica o termo melancolia, tá certo? Ela... Pode ser também tradução. Não, ela é brasileira. Ah, sim. Não seria isso. Então, mais uma. Então, em busca do objeto perdido, né? Aí ela vai falar um pouquinho lá do Deleuze. Olha, a partir de Deleuze, o tempo em sua eternidade é aquele onde presente e passado não sucedem um ao outro, mas coexistem. É um tempo que não será perdido apenas quando se constituir como passado com relação ao presente que o suceder, mas que, sendo coexistência do passado e do presente, será perdido ao mesmo tempo em que vivido. Quer dizer, não tem exatamente um passado que ficou lá para trás, né? É um presente que está agora. O passado que você se lembra está, de certa forma, embutido no presente, vivenciado e pode ser moldado, pode ser... Né? Quer dizer, você tá, é um passado que volta como vivo no presente, né? As coisas do síntese do tempo. É a ideia de Ayl, né? Que ele trabalha. A síntese do tempo. O Lapujat fala isso, né, lá no livrinho das aberrações. Mas você sabe que, apesar de concepção de tempo. Ele abandona a ideia do Cronos, no caso, né? Então ele vai pro Ayl. A puxada aquela do Hegel no começo lá do livro, acho que tem um pouco de relação com isso aqui, que é a ideia de que os termos anteriores à síntese não desapareceram com a síntese, mas continuam vivos na síntese, né? A síntese é uma espécie de lugar onde tese e antítese coexistem, mas que continuam dinâmicas na síntese, né?
você não abandona a tese a partir da antítese, certo? A tese é componente viva da, né? Assim como a antítese da síntese, né? Um pouco isso que ela estava falando lá no começo, quando ela citou Hegel, né? Então, ela vai aqui falar mais uma vez aqui do Tempo Perdido, né? A busca de Marcel não é apenas uma recordação, um esforço de memória. A busca está fora da cadeia associativa da memória. Você não vem lá lembrando numa espécie de temporalidade que tem um começo, meio e fim, né? Cronológica, lá, etc, etc. Você tem uma espécie de lugar que é o presente, onde essas coisas estão todas inteiradas ali, né? Estão todas vivas ali dentro. Porque na questão das séries, como lá nos históricos tudo é acontecimento, e o Deleuze vai tentar articular essa serialização, essa articulação entre as séries, esses acontecimentos, seria um pouco essa percepção de tempo, é uma articulação de um com o outro. É um futuro que já é presente, um passado que já é presente, um presente que é passado. E, no entanto, ele usa até termos compostos, né? Assim, é como um neologismo, né? Tem 3 sínteses do tempo lá na lógica do sentido, né? Mas acho que não vou lembrar, isso é meio complicado. Bem complicado esse negócio do tempo. Que tem um livro dele, o Tempo, lá mesmo, né? O Deleuze. O que está servindo para ela isso aqui é o seguinte, veja como o Marcel pega lá a lembrança do passado dele de uma maneira que não precisa ser necessariamente triste, porque ela é viva, ela está inscrita poeticamente no Marcel do presente, e não melancolicamente no Marcel daquilo que o Marcel perdeu no passado, tá certo? E é o que ela vai falar, que a gente deve fazer um pouco na análise. O processo da análise deve ser, da memória da análise deve ser essa, né? É uma memória que é componente vivo do que você vai fazer daqui para frente. Portanto, você não vai ficar lá, né, cinzentamente olhando para o seu passado e vamos dizer assim, sendo uma espécie de decorrência cinzenta do seu passado, né? Mas que ele vai servir como uma espécie de matéria viva, né? E que você vai fazer alguma coisa com ele daqui para frente. Isso seria uma espécie de escapada desse sentido da análise como algo deprimente, né? E tentar, vamos dizer, olhar no centro dela o lugar vazio que é o meu sujeito. Esse olhar para o centro, para o vazio, é o olhar do trágico, né? E a partir disso, assim, com essa coragem, né? Com essa... Você põe uma faca na boca, né? Vai para o centro do vazio, tá certo? Munido de todos os Césares, né? E tenta dar conta da sua vida ali, né? Não fica à mercê desse passado, né? Presa, né? Isso. Essa prisão, essa mercê que seria, né? O melancólico. Tem um escritor israelense chamado Oz, o que ele chama de 2 tragédias. Ele diz que tem uma tragédia clássica, que é um pouco essa do sofrimento, da vida trágica. E tem a tragédia que ele defende, que é a tragédia do Tchaikovsky, que é um pouco essa ideia de você... Do Tchekov? Ou do Tchekov? De você levar a vida com seus carros. Seria essa a ideia. Ele tem em você, mas não são determinantes. Né? E aí como ele vê a solução entre israelenses e palestinos. Né? Ele diz, o grande problema é que você parte de uma tragédia clássica. Então, os árabes têm que ser o mal, o palestino ele diz, não vai resolver. Então ele diz que tem certos conflitos trágicos que a gente vai ter que ir para essa outra tragédia. Dizer o seguinte, passou, zerou, vamos tocar a vida. Com os cacos, todos nós. Você explicar para o pessoal lá do partido que está no poder lá, né? Sim, presente nosso aqui. Os caras não vão topar isso, né? Não, por isso que o Oz é isolado. Não sei como não foi morto ainda. Pois é. Então está cada vez pior, né? Pior é pouco. Desde a morte do Rabin lá em 2005 a coisa foi piorando. Né?
Aquela, no que você acha que ela está caminhando para o fim do livro, ela dá mais uma complicada aqui. Você pensa que entendeu, não. Então, aí claro, né, isso que a gente já falou, no caso do Proust é lá o tempo perdido, no caso do Freud é o objeto perdido, né? Vamos lidar com isso. No caso do Proust, a experiência 2, né, que é a experiência do rememorar, repete algo da experiência 1 e diverge em algo em relação a essa. Quando eu me lembro lá do meu tempo perdido, tem algo que é tirado lá do tempo perdido, mas tem algo que é novo, que é o meu lembrar. Não se trata de uma questão de variedade, mas sim de diferença. A diferença aqui é essa coisa que é a mesma e a outra, né? Porque está em outro lugar da série. Está na posição 2, não na posição 1. Certo? Aí nós temos o seguinte, não, ainda não, isso. Aí nós temos o seguinte, se algo se repete em relação às duas experiências, o que é esse algo que fica entre, digamos, a minha primeira tomada dessa experiência e a segunda tomada? Na verdade é aquilo que eu não consegui tomar. É aquilo que eu não consegui simbolizar. Se tem algo que permanece na série, esse algo é aquilo que não pode ser representado. Então tem um núcleo, que é o núcleo da coisa, lá, das Jing, né? Que é aquilo que fará de uma série. E o que se alterará são as representações que eu construo em torno desse núcleo irrepresentável. Certo. Agora sim. Agora sim. Ela não chega no objeto A, ela fica aí nessa ela fica só nesse Lacan aí do seminário 7. Então, ela fala do objeto A agora. Ah, tá. Porque o objeto, lá ainda a gente está lá mais para trás ainda no Lacan, né? No 7. No Lacan simbólico ainda, né? Não sei. É o seminário 7. Seminário 7. Você diz, eu acredito. Que é mais. Que são os seminários mais. Da ética. O objeto A, eu acho que aparece no seminário 10 a primeira vez, né? Da angústia, se eu não me engano. Traz o raio. Traz o raio. Não, o Heidegger é aí, no seminário 7, quando ele fala da coisa. A certo. coisa que ele fala do negócio do cálice lá, do Das Jing, né? Ele tira do Heidegger justamente essa ideia do Das Jing. O Das Jing, daí, ela acaba de citar ali, é algo que permanece, né? Daí que ela vai partir da coisa do objeto A. O objeto A é aquilo que, digamos, permanece, né? O sujeito, digamos assim, em suas as perdas, vamos dizer assim, né? As perdas em suas cenas, digamos, tem uma coisa que permanece, né? Assim. O que me faz, de alguma forma... Permanece no sujeito enquanto perda introjetada. Por exemplo, o nenê está mamando no seio. Chega uma hora que o seio se desloca da mãe. Esse seio deslocado da mãe é o objeto A. É uma espécie de... vamos dizer... Tem uma experiência de gozo que ele tinha, só que tá solta, né? Um objeto parcial nesse sentido. Só que o que ela tá, se é que eu entendi o que ela está dizendo aqui, eu perco tudo menos essa perda. Tem algo que permanece que é essa perda, entendeu? Eu sei, digamos assim, que eu mais ou menos que eu tenho um pouco de coerência em torno dessa perda. É isso, eu não sou eu sem as minhas perdas, vamos dizer assim. E isso, digamos, mudam-se as séries, mudam-se as cenas de enunciação, mudam-se as cadeias significantes, mudam-se várias coisas, mas eu tenho ali dentro uma coisa que é só minha, que é aquilo que eu não tenho. Isso. Certo. Eu não sei quem que dizia que, não sei se foi o Nasio, que dizia que o objeto A é uma espécie de janela pela qual você olha o mundo, assim. É uma forma tua de olhar o mundo, né? Só tua. Tem a ver com essa experiência do objeto, da perda lá. Então, quando ela você perdeu as suas perdas. Eu falo do Das Jing é um pouco isso, né? Eu vivi isso, eu revivo aqui de novo. São coisas totalmente diferentes, menos por uma coisa irrepresentável no meio. Das Jing, o objeto A, né? Isso. Então, é por isso que o objeto A está fora do simbólico, né? Ele está fora do simbólico. Ele é o buraco no simbólico. Eu vou tentando grudar coisas nele. E essas coisas vão mudando, né? Isso, mas ele está ali, né?
Ele não é dizível, né? Não é... É isso que ela está falando aqui, né? Quando o vazio, o furo, a perda constitui-se como objeto do desejo. Quando a coisa é desejada enquanto vazio, o furo, a perda trata-se do objeto A. Nesse ponto é preciso não confundir pulsão com desejo. Enquanto a pulsão é a atividade perfuradora, produtora do vazio, o desejo é o que afirma e singulariza esse vazio. Isso para mim não é claro, né? Essa coisa da pulsão como perfuradora do vazio não é claro. Para mim a pulsão é um negócio que fica assim, ó. Ela está citando aí, eu acho que o Násio mesmo, é? para falar isso. Quem que está com o livrinho? A pulsão para mim é aquilo que faz... Final. Eu comecei a anotar a página, depois não deu tempo, fui pulando no final. No último capítulo, não é? Isso, a pulsão, por exemplo, é aquilo que fica girando ao redor dos objetos parciais. Pulsão oral, pulsão anal, quer dizer, fica girando ao redor daquele objeto anal perdido lá, sei lá. Mas essa coisa do perfurador eu não entendo assim, metáfora. Assim, podemos distinguir pulsão de desejo. O Freud fala em perfurador? Não, acho que não. Ela faz mais um contorno. Eu lembro dessa coisa do contorno, dos contornos. Não, Eu lembro por isso que para mim é uma atividade giratória da pulsão. Ela fica, por isso a repetição, né? Ela é repetitiva nesse sentido. Ela fica buscando sempre girar ao redor do atrator, né? Sei lá, o objeto perdido é um atrator ali. Não adiantou nada, a gente tinha copiado embaixo. Mas sei lá. Mas enfim, vamos lá embarcar na Ela dela. continua o seguinte, assim, se o objeto da pulsão deve ser compreendido como furo enquanto denominador comum dos múltiplos objetos, o objeto de desejo é o furo recortado, desenhado, singularizado a partir da relação do sujeito com esses múltiplos objetos. O que pretende Lacan nos dizer com isso? Interrogação. Entre outras coisas, que o vazio não existe senão enquanto vazio de algo, vazio produzido a partir de um desenho, de uma forma, de um traçado. A matéria é a matéria desse traçado, dessa inscrição significante, desse desejo. Como diz Násio, se compreendemos o real como uma trama virtual de cortes possíveis, haverá, assim, destacamento pulsional apenas nos casos onde o percurso efetivo de um corte segue o traçado virtual da trama. Em outras palavras, só há furo pulsional se há desejo para traçá-lo. Isso faz sentido, é aquilo que vocês estavam falando das séries. Quer dizer, só há furo pulsional se há desejo para traçar o rumo das séries. Aí dá para entender, quer dizer, a pulsão está repetindo e o desejo está... O desejo, isso. É desenhar, né? O costurar é mais desenhar, eu acho mesmo. Costurar seria mais a coisa do ponto nodal lá, que você está fechando um discurso, né? Tem o desejo de fazer uma espécie de estilo. Isso. Essa coisa das séries de vocês, junto com essa metáfora aí do desenho, faz sentido. Porque a pulsão repete, mas, né, bota o negócio numa outra configuração. No fundo, essa repetição é o que o Deleuze faz com os filósofos. Ele repete o Kant nesse sentido, quer dizer, é quase que um segundo Kant, né? Ele vai lá ler o Kant. Porque não bate. Mas não bate, é um outro Kant. Você vai ler o Spinoza do Deleuze, é um outro Spinoza. Ele está repetindo no sentido dele mesmo. É quase que uma invenção, quer dizer, ele, entende? Ele bota noutra série, né? Na série deleuziana. O jeito dele ler é muito particular. Mas o Deleuze também faz isso com todos os outros. Não, então, o Deleuze, eu acho que o Deleuze faz isso, ele repete os filósofos nesse sentido. Né? Tá bom, desejo como estilo, então, eu entendo. Como forma de desenhar a pulsão, né? O desejo é uma mãozinha que faz a pulsão desenhar, senão ela fica lá girando sem parar, repetindo. Legal. Repetindo a reprodução, né, vamos dizer assim. Aí para ela sair da repetição da produção e passar para a repetição deleuziana, aí precisa ter alguém desenhando ela, pegando na mãozinha da pulsão. E daí você joga ela para uma série. Você desenhou, você põe um número nela. Design de mas a série, ela chega um momento que ela tem uma proposição.
ou manifestação, ou proposição. Assim, né? Podia pensar nas séries do Foucault, por exemplo, nas séries de enunciados do Foucault, contando, por exemplo, a história do poder psiquiátrico. Elas são séries, né? E lá você pode olhar de vários pontos de vista, do ponto de vista da história, do ponto de vista das leis, do ponto de vista... Bem, está acabando, ó, pessoal. Deste modo, quando Lacan nos diz que o encontro é sempre faltoso, o que o real como encontro é essencialmente enquanto faltoso e que o real sai um monte de falhinha, ele não está nos falando de uma falta de encontro. Falando ou falhando? Ele não está nos falando. Obrigado. De uma falha ou de uma falta? De uma falta de encontro. Ou de uma lógica onde falta e encontro se opõem. Mas de um encontro com a falta. Ou de uma lógica onde falta e encontro constitui uma unidade. Vimos que o encontro com o tempo perdido... Aí a gente já não está mais no seminário 7. Não tinha real no seminário 7. Vimos que o encontro com o tempo perdido é para Proust uma criação, que por esse ter sido de tal maneira perdido, nunca tendo sido possuído, essa lembrança é uma criação. Da mesma forma que a redescoberta do tempo perdido é uma criação, o reencontro do objeto perdido é também uma criação, visto que é só pela fantasia que o desejo se realiza. Ela vai falar um pouco de fantasia, que agora eu não entrei muito, né? Vai entrar assim... Ela dá umas saídas assim e volta pra caramba. Assim, então, o livro é um pouco, tem uma saída e vem, né? Então, aqui indo pro final, né? Assim, como que ela pretende responder a questão do livro, né? Marcel só se torna um grande escritor quando deixa de opor a banalidade à grandeza. O que Lacan diria, quando deixa de opor objeto à coisa. Quer dizer, eu fico o tempo todo tentando objetinhos parciais que nunca estão diante do meu grande objeto, né? Você fica o tempo todo tentando isso, parem com isso, é mais ou menos isso, né? A trajetória e a busca de Marcel é a própria metáfora da busca da sublimação, ou da trajetória da análise. Há uma alegria no início da trajetória, na lembrança não melancólica, criativa, quando ele fala assim, com que alegria eu lembrei do meu passado. E no final, na inspiração para a realização de tornar-se escritor. Ela propõe uma espécie de alegria de começo e uma alegria de fim da análise. A alegria de começo que é criar o seu passado, digamos assim, né? Colocar o seu passado em andamento, em movimento, tomar posse dele, né? E no final seria a fantasia atravessada da conta lá de se tornar um grande escritor e que você já não tem mais, já deixou lá de se contrapor a banalidade, a grandeza, de tentar ficar colocando objetinhos no seu grande vazio, né? Que alegria, né? Não pode deixar a pulsão solta, né? Assim, enquanto a visão do trágico como inevitável, essa aqui é a fala dela do final do livro, né? Assim, enquanto a visão do trágico como inevitável conduz a uma filosofia do pessimismo e a uma ética da renúncia, Schopenhauer, a visão do trágico como que é desejado conduz a filosofia trágica e a uma ética de alegria. Eu acho que ela está idealizando um pouco, porque para chegar no final de análise tem que ter um pouco de renúncia de gozo, não tem jeito. Não tem jeito. Pelo menos a renúncia de gozo tem que ter, porque se o sujeito não renunciar ao gozo, ele fica no caminho da pulsão, perdido, só conduzindo ele. Ele tem que de alguma forma enxugar o gozo de alguma forma, não tem jeito. Então eu acho que é um pouco idealizado esse negócio dela, do trágico.